Olá, eu sou o Manuel Ferreira. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Jornada da Fé. Quando alguém lhe fala de Páscoa, o que vem primeiro em sua mente? Talvez ovos de chocolates. Nessa época do ano se fala muito de chocolate. O comércio fica repleto de novidades. Tem ovos de chocolate para todos os gostos e bolsos. Alguns trazem brinquedos e outros mais sofisticados trazem até joias que chegam a valer milhares de reais. Claro que além do chocolate tem os coelhinhos fofinhos, carregando suas lindas cestas cheias de ovos de chocolates. Tem também a colomba pascual, que já é algo mais recente. Temos também o famoso bacalhau, que nessa época do ano seu preço vai às alturas, ou seja, nessa época do ano o comércio fatura muito dinheiro. Infelizmente, o comércio das coisas sagradas é algo muito antigo. No Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, está registrado o seguinte: E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Assim como o Natal, que comemora o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que virou com o passar dos anos uma festa, onde a maioria das pessoas estão mais preocupadas em trocar presentes, festejar muito com muita bebida e comida, sem ao menos se atentar para o seu verdadeiro significado e importância. Na Páscoa acontece a mesma coisa. Parece que a maior preocupação são os ovos de chocolate e a colomba pascual é fazer aquele bacalhau com batatas. E para o comércio? Para o comércio é o lucro. Quanto que o comércio faturou o ano passado e quanto vai faturar esse ano? Parece que a maioria das pessoas estão pouco se lixando para o verdadeiro significado da Páscoa. Mas afinal, o que é a Páscoa? O que se comemora na Páscoa? Nesse áudio falarei sobre a Páscoa, ou seja, sobre a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito em meu canal, por gentileza, se inscreva, dê o seu joinha, ative o sininho de notificações, faça comentários, compartilhe com seus amigos, conte o seu testemunho de fé, de como Deus mudou a sua vida, fale de alguma passagem da Bíblia que teve algum significado especial em sua vida. Com esse simples gesto, você ajuda a aumentar a fé de muitos que andam atravessando pelo vale das sombras e da morte. E me ajuda a semear essa sementinha, que é as boas novas de Cristo no coração de muita gente. Seja o mensageiro do bem. Resumindo e explicando de uma forma bem simples, Páscoa é a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o significado para os cristãos é a libertação da escravidão do pecado. Sem dúvida, temos muito que festejar nessa época. Não dessa forma, se abarrotando de tanto comer chocolate, se fantasiando de coelhinhos fofinhos, se empanturrando de tanto comer bacalhau, é lógico, para aqueles que podem pagar o preço do bacalhau, e muitas outras coisas criadas pelo comércio. Todas essas coisas não têm nada a ver com o verdadeiro significado da Páscoa, mas o comércio e todo o seu poder de marketing vai arrumar algum significado, como o ovo representando a vida, o coelho como o animal que mais reproduz, e muitas outras explicações, assim como o Natal, Papai Noel, Panetone, Peru e muitas outras coisas, que se tirássemos o Natal perderia toda a graça. Da mesma forma, se tirar o coelho e o ovo de chocolate, acabou-se a Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima e tem a ver com a libertação do povo hebreu da escravidão imposta pelo Egito, que durou 400 anos. Tem a ver com a 10ª praga que matou todos os primogênitos, mas não atingiu o povo hebreu que tinha na ombreira de suas portas a marca do sangue do Cordeiro. Após essa praga, o povo hebreu deixou o Egito, liderado por Moisés, rumo a Canaã, a terra prometida. Por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 26 e 27, e acompanhem a leitura comigo.
E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é esse? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Esse evento marcou a primeira Páscoa, que é a libertação da escravidão do povo hebreu. Esse relato está registrado no livro de Êxodo, a partir do capítulo 12. Dá uma conferida lá, é muito importante para conhecermos melhor a Páscoa de Cristo, que é a nossa Páscoa. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi morto como o último sacrifício, como o cordeiro que foi sacrificado por nós, seu sangue derramado nos purificou e nos libertou de todo o pecado. Por favor, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 2 ao 4. Acompanhem a leitura comigo. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A nossa Páscoa é Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.